Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse dia 10 de junho, já me preparando para viajar, para pregar esse Retiro Imperatriz, queremos dar graças a Deus por todos os nossos parceiros da evangelização e hoje, de modo muito particular, ajuda a Igreja que Sofre, que acabou de aprovar 1000 Bíblias para serem distribuídas na África. Então, Bíblia africana para ser distribuída a tantos povos que não têm a palavra de Deus. Tanta gente que, por exemplo, de Moçambique, onde as nossas irmãs estão, que seguem a Lexio Divina, mas que não tinham Bíblia e que, graças a essa doação, vão poder receber a sua Bíblia. Então, louvado seja Deus por todos os organismos, por todos os benfeitores que contribuem com a ajuda à Igreja que Sofre. Saibam que é um dos nossos grandes parceiros na evangelização em tantos países da Ásia, da África, da Europa, da América e do Brasil. Tantas vezes a ajuda à Igreja que Sofre nos ajudou. Quero louvar e bendizer por mais essa ajuda de Bíblias para que tantas pessoas que seguem a Lexio Divina, mas que não têm uma Bíblia, possam agora receber. Bendito seja Deus e obrigado a você que é doador. Hoje recebemos como palavra norteadora da nossa vida, através do nosso livro de vida, o número 200, que vai falar da obediência. Embora fosse filho, Jesus aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento e levado à perfeição se torna para todos os que lhe obedecem princípio da salvação eterna. Hebreus 5, 8 a 9. A atitude da obediência de Jesus é, antes de mais, inspirada pelo seu amor filial. Não se trata de uma necessidade imposta por Cristo, mas de sua ânsia em aceitá-lo. A qualidade da obediência de Cristo torna salvífica a sua ação, pois a obediência de Cristo é um consentimento voluntário à vontade do Pai. Ela se situa no interior da comunhão que caracteriza sua relação com o Pai. Tudo que o seu Pai quer torna-se objeto do seu próprio querer. João 4:34, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. E João 5:19, Jesus lhe disse, em verdade vos digo, o filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Tudo o que este faz, o Pai o faz igualmente. A obediência é um ato de amor de pessoa a pessoa. Ela não pode ser constrangido, mas alegre. Pela obediência eu entro na vontade do outro, segundo Deus. Esta não é forçosamente a minha vontade. E é por isso que a escuta é de antemão necessária. Ela não é uma obediência alienante, mas um caminho de liberdade vivido por amor e na confiança. A obediência sem liberdade é escravidão. A liberdade sem obediência é arbitrária. E na comunidade, a obediência é de tipo familiar. Renunciar à nossa própria vontade para entrar naquela de um outro não é somente uma experiência, mas uma atitude de escuta benevolente que dá fruto. A independência não é sinal de liberdade. Se a obediência é bem vivida, ela é uma proteção para todos e uma fonte de bênção. A imagem de Cristo, a obediência amorosa ao Pai, é fonte de fecundidade e de salvação. Obedecer é renunciar à nossa vontade própria e independente para entrar na vontade do Senhor através da comunidade, seu pastor e seus irmãos. Não é uma obediência abstrata, eu obedeço a Deus, mas uma obediência encarnada que passa pela mediação e a obediência aos irmãos. Obedecer é fazer da sua vida uma oferenda de amor que implica o sacrifício renovado da sua vontade própria. A obediência não é somente a escuta, é a adesão à vontade do outro, mas para que isso aconteça, é também necessário renunciar à vontade própria. Os irmãos e as irmãs perfeccionistas têm mais dificuldade em deixarem a sua vontade própria ser incomodada. Nossa independência impede a graça de boa proteção espiritual, que é o fruto de uma obediência bem vivida. Trata-se de voltar pelo trabalho da obediência àquele a quem você se afastou pela miséria da obediência. A obediência supõe abandono confiante da sua vida nas mãos dos seus irmãos. Abandonar-se a si próprio nas suas mãos e sob o seu olhar e a sua vontade é um exercício de confiança que implica um caminho fraterno. A referência à consciência pessoal ajuda a conceber a obediência como um engajamento responsável e não como uma simples e passiva execução de ordens, aquilo que não corresponderia à vontade do Senhor.
Não hesitemos a ir ao encontro daquele ou daquela que nos pede uma coisa e que de início nos desagrada, a fim de melhor compreender a sua intenção. Não permanecemos no nosso canto. Temos o direito de cair, mas não o direito de nos bloquearmos, de nos fecharmos e de nos retirarmos da comunidade dos irmãos. A obediência começa pela escuta, mas continua por uma livre decisão amorosa. Passemos do acolhimento da palavra de Deus ao seu cumprimento. Mateus 21, 28 a 31. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Vai, filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: Não quero. Mas depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. E ele respondeu: Eu irei, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? E responderam-lhe: o primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas os precederão no reino de Deus. A humildade é a ama de leite da obediência. A humildade tem uma ama que sem cessar a alimenta e que é a verdadeira humildade. Somos obedientes tanto quanto somos humildes. Não seríamos humildes se não fôssemos obedientes. Santa Catarina de Sena, escuta do Pai no livro Diálogo. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 21. Não somos uma comunidade de colegas, mas de discípulos de Cristo. Há uma ligação estreita entre a obediência e o dom de si. Aprendamos a doar-nos a fim de participar da construção e do edifício comunitário. Esse número sobre a obediência parece nada ter a ver com o retiro dos casais que começamos hoje a pregar em Imperatriz. E se você me escuta e ainda não está inscrito nesse retiro, venha participar, porque eu creio que é um momento muito importante de justamente perceber a graça que Deus quer fazer no meio de nós. Deus quer nos chamar a uma mútua doação de vida através da obediência. Somos capazes de ser humildes na medida, somos capazes de ser obedientes na medida da nossa humildade. Quer dizer que muitas vezes nos obstinamos no nosso orgulho, no nosso perfeccionismo, na nossa vontade própria, e isso estraga a vida comunitária, isso estraga a vida fraterna, isso estraga a vida conjugal. Se não somos obedientes a Deus e submissos um ao outro, e por isso capazes de obedecer um ao outro, não permaneceremos humildes. E isso é muito importante na vida conjugal. Um casal que não aprende a ser humilde, um casal que não aprende a escutar a vontade de Deus e a obedecer a Deus, como obedeceria um ao outro nas pequenas vontades do dia a dia? Amar consiste em dar a sua vida e dar a vida livremente. Ninguém me tira, ninguém me obriga a obedecer. A obediência é um ato de uma alma grande, generosa, capaz de se dobrar à vontade do outro, por amor, por condescendência, por magnitude de alma, por grandeza de alma. Então, pensamos essa graça muito importante, que não é só uma graça para os religiosos, para os consagrados, mas é uma graça essencial para os casais. Senão, o que é que acontece? Quando um pensa uma coisa e o outro pensa outra, os dois se obstinam, os dois se isolam, os dois ficam fincados na sua vontade própria, de uma forma orgulhosa, de uma forma obstinada, irredutível, e o casamento se estraga, os filhos sofrem. A obedecer é tornar fecundo o amor. 1 Reis 19, 9 a 16, entrou numa gruta e passou a noite, e então foi dirigida a palavra do Senhor nesses termos: sai e fica na montanha diante do Senhor. E eis que o Senhor passou. Um grande e impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no furacão. E depois do furacão houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois um fogo de murmúrio, de uma brisa suave. E quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui?
E ele respondeu: eu me consumo do ardente zelo pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Fiquei somente eu, e procuraram me tirar a vida. O Senhor lhe disse: vai, retoma o teu caminho e na direção do deserto de Damasco irás ungir Hazael como rei de Arã. Ungirás Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e ungirás Eliseu, filho de Safate, de Abel Melua, como profeta em teu lugar. O Senhor que vem se manifestar não no barulho, não nas confusões, não nos grandes terremotos, não, o Senhor vem se revelar ao seu profeta numa brisa suave. E é bonito porque talvez no coração do profeta estivesse essa grande tempestade, estivesse esses gritos interiores de dizer, como ele vai dizer aqui: eu me consumo de ardente zelo pelo Senhor, pois todos os filhos abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, e fiquei somente eu, e eles mesmo a mim querem tirar minha vida. Certamente que havia uma tempestade no coração do profeta e do profeta Elias, e o Senhor vai lhe dar uma brisa suave na qual ele se manifesta, e vai lhe dar a fecundidade da obediência, porque vai lhe pedir de ungir não somente o rei de Israel, mas também nem o rei de Arã, mas também de ungir Eliseu, que será profeta no seu lugar, quer dizer que será o seu filho espiritual. A obediência está ligada à fecundidade. Quem fica obstinado na sua vontade, e você que é casal, é muito importante escutar isso. Quem fica obstinado na sua vontade torna-se estéril, torna-se incapaz de ser obediente e, por isso, capaz de ser inspirado da vontade de Deus para tornar a sua vida, que é árida, cheia de complicações, cheia de dificuldades, numa vida abençoada, numa vida ungida pelo Senhor. Salmo 26, ouve, Senhor, meu grito de apelo e tem piedade de mim, responde-me. O meu coração diz a teu respeito, procura a sua face. É a tua face, Senhor, que eu procuro, não me escondas a tua face. Não afastes o teu servo com ira, tu és o meu socorro. Não me deixes, não me abandones como Deus, meu Deus Salvador. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Espera no Senhor e ser firme, fortalece teu coração e espera no Senhor. A alegria de uma alma obediente é essa alegria de ver o Senhor e de esperar no Senhor. Quando obedecemos a Deus, podemos ter certeza que também Ele nos obedece. É um amor recíproco, é uma obediência recíproca. Também é a mesma coisa no casamento. Se o esposo obedece à esposa, a esposa também lhe obedece. Se a esposa obedece ao esposo, o esposo também vai aprender a obedecer. É uma submissão mútua, é um amor mútuo. Mateus 5, 27 a 32. Ouviste, Senhor, o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela no seu coração. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta e lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a geena. Foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia a sua mulher, a não ser por motivo de fornicação, faz com que ela adultere. E aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Foge essa exigência do amor com Cristo. O amor é um amor ciumento, é um amor que não permite adultério nem em pensamentos, nem em desejos, quanto mais na prática. E nós sabemos que se não cuidarmos do nosso coração, nós sabemos que se o nosso coração não aprender a ser obediente a Deus, temente a Deus, ele pode se desviar e ele pode cometer adultério. Então rezemos para que com esse bom retiro dos casais, mas também com essa prática diária da Lectio Divina, aprendamos a ser tementes a Deus, tementes à vontade de Deus e, por isso, virgens protegidos na nossa forma de amar, cada um na sua ou casado ou como vida consagrada.
Santo Ambrósio hoje vai nos dizer sobre uma palavra muito bonita sobre a profecia. O que direi sobre o dom da profecia? Aquilo que outros anunciaram por enigmas, só a este aparece clara e abertamente a promessa do que o Senhor Jesus nasceria de sua linhagem, conforme lhe foi dito. Lhe falou, porém sobre o teu trono o fruto das tuas entranhas. Por conseguinte, nos Salmos não apenas nasce Jesus para nós, mas ainda aceita a salvífica paixão do seu corpo, adormece, ressurge, sobre os céus assenta-se à direita do Pai. O que o homem algum ousaria dizer, só este profeta anunciou e depois o próprio Senhor o manifestou no seu Evangelho. Então agradeçamos a Deus por todos os profetas do Senhor em nossas vidas, por tudo que o profeta que nos evangeliza, que nos salva, que nos exorta a sermos fiéis ao Senhor, tem feito em nossas vidas. Rezemos por esse dom de profecia, porque também você pode se tornar profeta de muitas almas.